Sabe uma coisa fascinante e ao mesmo tempo perturbadora sobre a mente humana? Ela não distingue muito bem entre o que é real e o que foi repetido vezes suficiente para parecer real. A gente acredita em muita coisa sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vida, mas principalmente sobre nós mesmas. E uma boa parte dessas crenças não vem de experiências próprias, não vem de reflexão, não vem de uma conclusão que a gente chegou depois de observar e pensar. Vem de fora. De alguém que falou uma coisa numa hora qualquer, de uma situação que talvez interpretamos errado, de um padrão que vivemos tantas vezes que foi virando verdade aos poucos, sem avisar. E essas crenças vão moldando tudo. Tem gente que passa anos acreditando que é tímida, quando na verdade só aprendeu a ter medo de ocupar espaço. Tem gente que acha que é fraca, quando passou a vida inteira emocionalmente cansada. Tem gente que acredita que não consegue amar, quando no fundo só aprendeu a se proteger da rejeição. Ou seja, muitas vezes o problema não é quem você é a história que te fizeram acreditar sobre você mesmo. E por causa disso, uma quantidade enorme de pessoas vivem uma versão reduzida de si mesmas por medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de parecer ridículo, medo de não dar certo. Só que o medo quase nunca grita. Às vezes ele aparece de um jeito silencioso, na procrastinação, na autossabotagem, na necessidade de controle, no perfeccionismo. E acho que uma das mentiras mais perigosas que a gente aprende é que precisa estar totalmente pronto antes de viver. Pronto para começar, pronto para tentar, pronto para ser feliz. Como se existisse uma versão perfeita da gente esperando para finalmente merecer viver em paz. Mas a verdade é que ninguém chega totalmente pronto em lugar nenhum. A vida vai acontecendo enquanto a gente aprende. Depois tem as mentiras que a gente conta para nós mesmas. Essas são ainda mais complicadas porque somos as autoras. Então é mais difícil enxergar de fora. Não sou inteligente o suficiente, não tenho disciplina, não mereço coisas boas, não sou o tipo de pessoa que consegue isso, nunca vou mudar, sempre fui assim e sempre vou ser. Essas frases aparecem com tanta naturalidade que a gente não questiona. Elas chegam com a voz da gente, com o sotaque da gente, e por isso parecem mais verdadeiras do que qualquer coisa que alguém de fora poderia dizer. Mas aqui está o ponto. Essas frases também têm origem. Nenhuma delas surgiu do nada. Elas são eco de algo que a gente viveu, que a gente ouviu, que a gente interpretou de uma forma que ficou. São conclusões que a mente tirou num momento específico, muitas vezes num momento de dor, de fracasso, de rejeição, e que generalizamos para sempre. Erramos uma vez e concluímos que sempre vamos errar. Alguém foi embora e concluímos que não somos o suficiente. Tentamos algo que não deu certo e concluímos que não temos a capacidade. A mente faz isso. Ela pega um dado e constrói uma narrativa. O problema é que a narrativa às vezes fica muito maior do que o dado, que é aquilo que deu origem a ela. E aí entram as crenças limitantes que fecham portas antes mesmo que a gente tente abrir, que convencem a gente de que o caminho está bloqueado, quando às vezes ele está completamente livre. Só que não conseguimos ver, porque a crença está na frente da visão. O que torna as crenças limitantes tão persistentes é que elas têm uma função. A mente não as criou para nos sabotar, mas para nos proteger. Provavelmente você já ouviu aquela frase famosa que diz: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo.
Então, se você acredita que não vai conseguir, não tenta, não falha, não se machuca. Se você acredita que não merece, não se expõe, não se arrisca, não se decepciona. É uma proteção primitiva, torta, mas proteção ainda assim. O problema é que essa proteção tem um custo enorme, porque junto com a dor que ela evita, ela também evita tudo o que poderia ser bom. Evita a tentativa que poderia dar certo, evita o risco que poderia valer a pena, evita nossa versão que existiria do outro lado do medo. Aí entra a maturidade emocional de aprender a questionar esses medos. Não fugir deles imediatamente, mas perguntar: isso é verdade? Ou é uma história que eu repeti tantas vezes que virou realidade dentro de mim? Porque às vezes continuamos vivendo baseado em versões antigas de nós mesmos. Versões feridas, versões inseguras, versões que precisavam sobreviver. O medo existe, mas devemos ter a coragem de decidir não deixar ele dirigir a nossa vida. Porque se esperarmos o medo desaparecer completamente, talvez nunca façamos nada. Algumas das coisas mais bonitas da vida acontecem justamente quando a gente atravessa o medo com cuidado. E vai mesmo assim, aos poucos, entendendo que muita coisa dentro da nossa cabeça não é verdade absoluta. É interpretação, é defesa, é proteção. Mas essa proteção não deve nos impedir de viver. Devemos construir uma vida mais leve, sem precisar ser perfeito primeiro. Com calma, com pequenos passos, com verdade. Porque no fim, talvez liberdade seja justamente isso: aprender a viver além das histórias que o medo contou sobre nós.